Aí, Finalmente! consegui. Finalmente! Então, Agora a gente vai começar e não vai parar. Independente da não vamos parar. Nosso assunto de hoje, que é conexões verdadeiras. Porque é tipo, é uma iniciativa para conversar sobre as conversas que a gente já conversa. Só que as nossas conversas são muito. Tipo, como que a gente pode traduzir as nossas conversas pessoais para o ambiente público? Na verdade, assim, também a gente quer criar uma. Porque a gente pensa que as nossas conversas, elas são muito abertas, assim. A gente conversa sobre tudo e a gente consegue pontuar situações muito bem, mesmo a gente tendo divergências de opinião e de pensamento, né? Enfim. E aí hoje nós vamos falar sobre o quê? Conexões verdadeiras. E a importância disso na vida das pessoas, mas assim, de mulheres, Sim, de mulheres, com certeza. né? É sobre isso. Você começa. Tá com vergonha? Não, ai. Então, Depois come... eu tava pensando hoje, assim, né? Porque eu fui encontrar com uma amiga hoje, a gente tava conversando, tipo, sobre questões pessoais, assim, da nossa semana, sabe assim? Hum, E, uma questão que surgiu na nossa conversa é como que é importante a gente fazer o que é certo pra gente, acima de tudo, e uhum. não sempre pensar em como isso vai afetar o outro. Eu vou relacionar com a conexão verdadeira, né? E, tipo, ela tava passando por uma questão, assim, de relacionamento e tal, e todo mundo tava falando pra ela pensar, tipo, no outro, né? E aí ela disse que eu fui a primeira pessoa que falei pra ela assim, mas e você? Tipo, o que você quer? O que você tá sentindo, entendeu? E aí, essa questão, assim, de você ter conexões, assim, pessoas que se lembrem de te perguntar isso. Quais são os seus sentimentos? Onde você se vê em, sei lá, 5 anos? Quais são os seus sonhos? Essa situação se encaixa nos seus sonhos, entendeu? Acho que as conexões, elas começam aí, quando existe uma preocupação com você também, mas quando elas são capazes também, às vezes, de te falar a verdade. Porque eu também falei É, umas verdades pra ela, assim, que ela falou assim, ah, você tá certa. E acho que é isso que tem essa questão, tipo, das conexões, né? é. Eu acho que hoje, na verdade, a gente cresceu numa sociedade, né, no mundo inteiro, né, que você tem que primeiro pensar no outro para depois pensar em si, né? É aquela história, tipo, primeiro você tem que pensar na pessoa que está do seu lado. Às vezes você está cheia de problema, mas você tem que ouvir a pessoa que está do seu lado. Mas quando é a devolução, assim, as pessoas não estão se importando tanto, né? E aí o que acontece? A gente acaba se perdendo no meio do caminho sem ter uma pessoa que realmente tem um norte. Eu acho que, por exemplo, várias situações da minha vida que eu que foram mais problemáticas para mim, eu não tinha ninguém para me dar um apoio, assim, de me mostrar o outro lado, sabe? É muito difícil você ter amizade com pessoas hoje e elas não sejam só para o momento mais interessante da sua vida, quando você está num bar, quando você vai para um restaurante, quando você tem dinheiro, sabe assim? As pessoas elas sempre querem te ver bem, tanto que a primeira pergunta que as pessoas fazem é: oi, tudo bem? Elas não É. perguntam assim, como você está, ou enfim, se você, por E exemplo, a é começar. gente também, e a gente já responde no automático também, tudo bem, É, né? Tem isso. porque não adianta, assim, às vezes você vai contar o seu problema pra alguém, essa pessoa não tem muito o que fazer, tipo, ela não tá muito afim de ouvir, justamente porque ela não te conhece, né? Ela não sabe quem você é, ou ela talvez não esteja interessada, ou ela já tem um jeito de falar próprio, ou aliás, automático, do que é o padrão, assim, por exemplo, não tô muito bem, mas vai passar, tô sentindo dor, mas toma um remedinho que vai dar tudo certo, e às vezes não é isso, né? Ontem eu tava conversando com um amigo meu dentro do ônibus, né, vindo pra casa. E aí ele tava falando que ele conseguiu, ele tem uma amiga, que é uma das melhores amigas dele, e ela é casada com um cara. E, enfim, ele descobriu que ela tava traindo ele, e ele viu, e aí ele virou pra ela e ele falou assim, olha, fulana, não é, eu acho melhor você não fazer isso, porque assim, o cara é muito bom, né, tem várias questões assim que você pode mudar, não é só ele, o problema é você. E aí ele falou, nossa, foi incrível porque eu consegui salvar um casamento, né? E é difícil você ter isso com as pessoas, né?
E aí o que a gente também, a proposta dessas lives é, por exemplo, assim, a gente falar sobre coisas do nosso dia a dia, assim, tipo, por exemplo, hoje vai ser sobre irmandade e relacionamentos, né? Mas eu acho que é interessante a gente entrar primeiro na irmandade, com relação ao nosso relacionamento, assim, entre eu e você, que eu acho que é muito interessante. Não, sim, Desde também. E Sim. aí, pra mim, eu sempre quis uma irmã, né? Sempre, assim, quando eu era pequenininha, eu sempre falava assim, nossa, eu quero uma irmã. E você nem sabe por que, que você quer uma irmã, né? Porque você só é uma criança. Talvez você pense assim, eu quero uma irmã porque eu quero brincar de boneca. E aí, enfim, aí veio você. E eu acho que a gente sempre, a gente cresceu junto, e apesar de crescer junto, a gente nunca foi tão próxima, assim, né? Tem aquela diferença de idade. Quando eu tinha 15, você tinha 10, então a gente estava vivendo outros momentos. Eu também não era uma irmã tão fácil assim. Acho que nenhum irmão é fácil, né? O irmão mais velho, porque ele tem responsabilidades sobre o irmão mais novo, que são impostas, né? De certa forma. Tem algumas famílias que fazem isso, mas eu acho que as famílias que são da nossa geração, elas colocavam muito essa coisa do irmão mais velho ser muito responsável e o exemplo para o irmão mais novo. E é uma coisa que nos últimos tempos a gente vem meio que desconstruindo, assim, né? Não, sim. Existe essa desconstrução. Acho que. Eu acredito que é uma questão de geração também, né? É. Tipo, acho que a geração, talvez, dos nossos pais, eles já vêm de famílias com mais filhos, por exemplo. São Uhum. famílias talvez mais simples também, que já tem essa cultura dos filhos mais velhos ajudarem a cuidar dos filhos mais novos. É. Mas acho que os pais de hoje, tipo, têm uma perspectiva diferente, né? Que não é responsabilidade do filho mais velho cuidar tanto e se responsabilizar tanto pelo filho mais novo. Acho que a nossa a nossa história também ela foi um pouco de um ponto fora da curva. Mas eu acho que não é a única história, entendeu? Por que você acha que foi um ponto fora da curva? Porque eu acho que você sempre se responsabilizou muito por mim. Nossa, Tipo, muito. você sempre foi meio que a minha mãe, É. né? Mas, tipo, eu sempre tive esse respeito com você, tipo, de mãe, entendeu? Mas, mas eu acho que talvez os pais de hoje, eles têm mais essa consciência, que aí vem essa questão, por exemplo, também de bater nos filhos. Acho que os pais hoje, talvez eles batam menos do que os pais deles batiam, entendeu? Tipo, hoje para mim, assim, se eu tiver um filho, eu sinto, eu nunca estive nessa situação, né? Mas eu sinto que é algo inimaginável para mim bater uma criança, entendeu? Tipo assim, eu tentaria lidar com isso de uma outra forma, talvez colocando limites de outras formas, entendeu? E tentando conversar numa linguagem que a criança conseguisse É, entender. Mas parece inimaginável para mim bater numa criança, por exemplo. é porque, sabe o É, que eu acho? Eu acho que, assim, os nossos pais, eles tratavam a gente como se a gente fosse adulto. E eles nunca conversavam com a gente como criança, assim, explicando a situação. Mas, mesmo assim, vendo que a gente era criança, eles tratavam a gente como um adulto. Né? Não, igual você falou, talvez não seja, não era uma coisa ruim porque eles cresceram em outro momento. Mas mesmo assim, por exemplo, hoje como adulta, eu não tenho ninguém para virar para mim e falar assim, faz assado. Mas na época que eu era pequena, eu era tratada de uma forma que eu não era para minha idade, entendeu? tipo, você meio que também tinha que. Você foi forçada a pensar como adulta também e tomar decisões como uma adulta, mesmo não tendo maturidade para isso. É verdade, é verdade. E quando que você acha que o nosso relacionamento, porque assim, a gente teve uma época que a gente era irmã, tal e tudo mais. Eu acho que era mais responsabilidade do que realmente um afeto de estar próximo e sermos amigas, como a gente é hoje. Então, qual o momento que você acha que mudou assim? Que você fala assim, nossa, a Ina é minha melhor amiga. O que você acha? Qual foi o momento? Não, Ou eu acho que para mim, tipo, você sempre foi minha amiga. Eu sempre tive assim. Mas eu acho que eu sempre tive como alguém que, tipo, eu me espelhava. é, Mas aí tem a questão que eu acredito que eu também perdi muito dessa descoberta da minha personalidade também, entendeu? uhum, Porque eu me espelhava muito em você. Então, tipo, da forma que você fazia, era a forma que eu tinha que fazer. Foi essa forma que eu sempre pensei, entendeu? Tipo, questão de estilo, questão de. Porque se eu pensar, eu acho que hoje eu tenho mais o meu estilo e você tem mais o seu.
Mas eu já vejo que eu já pensava dessa forma desde criança, entendeu? Tipo assim, música que eu gostava na época da adolescência, você gostava de outra música. Tipo assim, eu gostava mais de rock, você gostava de reggae, entendeu? Tipo, eram É. duas coisas completamente diferentes. E aí vocês, tipo, duas pessoas assim se encontram e fazem tudo igual no final. Só que eu É. acho que era essa questão que eu não sei, tipo assim, o jeito que você era, pra mim, era a única possibilidade de ser. Tipo, acho que sempre foi assim, entendeu? E aí eu também Uhum. tive que passar por essa descoberta, tipo, de ser eu mesma. Que eu ainda tô passando por isso, assim. Acho que eu me espelhei muito em você, minha vida toda. É verdade. O que não é ruim, assim, mas eu acho que é mais uma questão de eu encontrar, tipo, a minha individualidade, entendeu? Exemplo. Oi? Eu não sou um exemplo. Tô falando assim, porque, tipo, a gente se espelha em alguém que é um exemplo pra você, mas, tipo assim, ela não tem nem maturidade suficiente pra ser um exemplo, entendeu? E como que você vai Não, ser? mas eu não acho que é. Eu acho que você é um exemplo, mas eu tava pensando, tipo, mais em questão, assim, de tipo, hobbies, maneiras de ser, o que, sabe, tipo, música, essas coisas assim. Mas eu acho também que nós somos muito parecidas também, entendeu? Mas eu acho que a gente nunca teve essa possibilidade de se desenvolver de forma individual e autônoma. Mas também não Uhum. era nossa culpa. Eu acho que você teve mais, entendeu? Porque você era mais velha. Mas Do que Mas eu fala? acho que. Oi? Você falou o quê? Que eu tive mais oportunidade do quê? De me Não, desenvolver eu acho que pelo fato de você ser mais velha, era você que decidia o que você estava fazendo. Tipo, você não tinha. Talvez você se espelhava assim, em amigos, mas você não tinha, por exemplo, um outro irmão mais velho para você seguir os passos. Vamos dizer assim, entendeu? Da mesma Uhum. forma presente que eu tinha. Sim. Então, É, então acho que tem essa diferença, assim. é. É, Que eu acho que era isso. eu tive que me encontrar no meio do caminho e de fato me espelhando. Assim, esses dias a gente conversou sobre hoje o meu estilo, né? Que é totalmente diferente do estilo que eu tenho antes, assim, falando de vestimenta, gosto musical, inclusive, gosto tipo de lugares que eu gosto de frequentar. Eu já gostava antes, mas aí meus amigos em torno de mim, eles faziam coisas que não tinham nada a ver. Por exemplo, a galera não gostava de ir pro museu. Eu gostava, mas eu não ia, porque não era, eu não tinha com quem me espelhar, entendeu? O único espelho que eu tive com relação a alguma coisa foi a questão da faculdade, né? Que É, aí eu queria ser jornalista, e aí, enfim, a mãe virou pra mim e falou assim: ah, não, porque fulano tá fazendo faculdade de administração, e aí eu fui fazer faculdade de administração também. E não foi a melhor opção, assim, pra mim, mas enfim, foi interessante, assim, me colocou no mercado. foi o possível no momento, né? É. E o que que Não foi você. errado ou certo, né? Não. E aí, tipo assim, tem muita gente que não é tão amigo do irmão como a gente é, né? Por exemplo, para mim é muito difícil hoje ter amigos, porque eu já criei uma régua muito alta, assim, de tipo, A gente já falou sobre isso. por exemplo, com você eu converso sobre tudo, 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 né? Eu posso até ter vergonha de alguma coisa que eu. Ter vergonha de Ainda. alguma coisa que você o quê? Peraí, Yasmin, porque esse cachorro aqui, ele tá aqui, tá, viu? Ele não entende que a gente tá numa live, cara. Não. Ele Tá, é nossa, agora. 99% perfeito, mas aquele 1% safadinho. Ele é taurino. É total ele, essa frase. Taco. Ele é aquele assim, como assim? Não tá me dando atenção. O que a gente tava falando? Eu esqueci. Não, você. Agora esqueci também. Você falou alguma coisa de vergonha. Não tô Vergonha? lembrando. Vergonha? Foi, Não, foi. que eu tava falando que. Não, eu acho que eu tinha pensado alguma coisa de. Eu tinha pensado uma coisa de irmandade antes. Eu lembrei. Eu acho que a gente tem essa questão muito forte, porque a gente sempre meio que se viu como o porto seguro uma da outra, entendeu? E eu acho que Uhum. poucos irmãos têm isso também. Tipo, nós estávamos conversando, mas foi uma conversa pessoal, né? Que eu falei que uma vez eu disse que
eu disse que eu confiava muito em você, que você era minha melhor amiga. E aí essa pessoa falou pra mim assim: "Nossa, você vai confiar em irmão? Você tá ferrada de confiar em irmão". Mas assim, nós temos exemplos na nossa vida de pessoas muito próximas assim, de pessoas que não podem confiar em irmãos. Mas É, assim, isso para mim é uma coisa tão inimaginável, porque mesmo que você tenha problemas na sua família, o irmão é aquele que, tipo, te segura nos problemas, entendeu? Pra mim, tipo, é aquele que tá do seu lado nos problemas, aquele que te escuta, que te apoia. Então, acho que talvez as pessoas tenham tendência a se afastar, mas a nossa tendência foi realmente se aproximar mais, assim. é verdade. É, porque assim, eu acho que o que aconteceu pra gente é porque a gente também passou por situações muito parecidas, né? E aí acaba que aí você estreita o relacionamento de certa forma. Porque a gente trocava ideia, né? Em certas situações que a gente estava passando muito parecidas, assim, do fato de a gente ter saído do Brasil, do fato de a gente ter tido relacionamentos abusivos e tal. E foram basicamente ao mesmo tempo, né? Então aí a gente É, conseguiu, tipo, esse elo. Eu acho que, por exemplo, o elo da nossa amizade, ele veio nesse período, que talvez se a gente estivesse na mesma posição, se a gente não estivesse na mesma posição, se, por exemplo, nós duas tivéssemos ficado no Brasil, nas nossas vidas normais, talvez a gente não fosse tão próxima quanto a gente é hoje. Você entendeu? ou talvez tivesse se desenvolvido de uma outra forma, tipo, sem sofrimento. Acho que as pessoas também se conectam muito no sofrimento, entendeu? E aí adiciona que grande parte dos nossos sofrimentos são iguais. Tem isso também. Aí, tipo, pode ser, sei lá, tipo, a gente sofre igual porque, sei lá, eu sempre imitei você ou eu sempre segui o que você fazia. A gente pode pensar isso também, entendeu? Mas eu acho que não. Não, Eu acho que também é uma questão. Eu acho que é uma questão. Eu acho que a gente se conectou muito assim no sofrimento também, né? E isso é bom, que a gente não se afastou nesse momento, é, e a eu gente acho. conseguiu manter uma amizade baseada em muito diálogo, né? Por exemplo, a gente é muito diferente. Você é uma pessoa muito mais apaziguadora e eu sou mais, tipo, fogo, assim. Eu sou Estourada, dois pés no tá, peito, cavala, rainha hã? do peixe. Você é a rainha do peixe. Rainha do Adoro. Peixe. E Eu você adoro já. que você. Então, eu odeio, porque às vezes quando eu tô muito irritada assim, eu falo, cara, como eu sou chata. E aí você sempre vem e fala assim, depois a gente conversa. Não, não, você para com isso. Tipo assim, você é a única pessoa que realmente vem e fala pra mim assim, Ina, para com isso. Eu não, sabe Agora assim, tá demais. ninguém fala. As situações da Mas minha eu vida. acho, eu acho que tem essa questão com você também, que eu me sinto muito segura do seu lado, porque você é a rainha do peixe, entendeu? Então, tipo, eu sinto que se alguém falar alguma coisa pra mim, eu não consigo responder, você responde por mim. E, tipo, eu acho isso legal também, porque talvez se você tiver num conflito, eu também vou ser mais democrática ali no momento e tentar te ajudar, entendeu? E aí vai melhorar a situação. Eu falo assim, não, calma aí. Talvez eu vou falar assim, não foi isso que ela quis dizer. Ou, tipo assim, eu vou tentar, tipo, ser mais democrática. Agora, tipo, eu sei que se eu tiver numa situação que eu preciso dar um feixe, eu não sou boa de dar feixe. Então você vai conseguir dar o feixe por mim, entendeu? Então eu gosto disso também. É verdade. E aí, me fala um pouquinho com relação a. Ah, voltando. Aquele ponto que a gente estava falando sobre, tipo, a régua de relacionamento. Né? Então a gente criou essa amizade tão, tipo, sólida assim. Qualquer coisa que aconteça comigo, eu gosto de compartilhar com você. Por exemplo, dificilmente eu vou ligar para uma pessoa e falar que eu tô ansiosa. Mas para você eu consigo falar, nossa, Yasmin, eu tô ansiosa, entendeu? Porque eu sei que você vai me ouvir, você vai me dar atenção, a gente vai conversar. E a mesma coisa quando você também tá na mesma situação, entendeu? E porque a gente não tem relacionamento. A gente não vem em relacionamento com os amigos, assim. Então, por exemplo, isso é bom, porque, óbvio, você tem alguém que você pode contar, mas é ruim também, porque, assim, você cria uma régua tão alta, assim, que, cara, ninguém consegue alcançar, sabe? E aí você tem que trabalhar muito com essa questão de que as pessoas são diferentes, né? E o É, óbvio existe, entendeu? Só que mas tem. Mas, eu acho que essa questão da régua também tem a ver, tipo, com a nossa necessidade de conexão, entendeu? Tipo, talvez por a gente ter. Tipo, a gente sempre ter sido bem seletiva com amigos, tal, entendeu? Então, tem a ver com essa necessidade
de se sentir seguro em relacionamentos e também de conexão e de ter conexões reais que não sejam só conexões superficiais, entendeu? Mas isso da régua já era algo que acho que foi você que me trouxe isso. Eu não tinha pensado antes de você me falar. Mas aí eu falei assim, acho que eu não tô, tipo, relacionando assim diretamente, mas eu acho que é uma conexão com as pessoas que coincidentemente é igual à conexão que eu tenho com você, entendeu? E aí, Uhum. indiretamente, eu coloco essa expectativa nos outros. Mas isso aí também tem a ver com a gente saber, tipo, dar tempo ao tempo para se abrir no momento certo, né? Que nem foi uma coisa que eu entendi na minha terapia, é que eu posso ser amiga das pessoas, mas eu não preciso ser amiga a todo custo, entendeu? E eu não preciso abrir a minha vida de primeira para a pessoa, procurando por uma conexão, entendeu? Achando que quanto mais a pessoa souber das minhas coisas pessoais, mais amiga ela vai ser de mim, né? Não. Que tipo, todo relacionamento é uma construção. E aí também a construção que nós temos não vai poder, não tem possibilidade de ter essa construção com outra pessoa também, entendeu? Verdade, é verdade. É aquela coisa, assim, eu acho que a gente não aprende, né, que, por exemplo, pensar que com as pessoas que você conhece, não é que eles não são seus amigos, mas eles estão dentro de jarros, assim. Tipo, tem um amigo da amizade, tem um amigo do bar, que você sabe que se você for pro bar com ele vai ser incrível. Tem um amigo, sei lá, das coisas culturais, que você sabe que se você ele vai com você em todos os lugares culturais. E vai ter o amigo que você vai conversar sobre as suas coisas da vida, entendeu? E essa pessoa vai te ouvir. E assim, a gente tem sorte, por exemplo, de ter eu pessoas desse tipo. Mas, por exemplo, eu não consigo ter esse tipo de conexão com outras pessoas. Porque antigamente era assim, antigamente basicamente eu fazia amigos por causa de uma coisa específica, porque eu queria ser amigo de todo mundo. E aí eu já achava que a mesma pessoa que saía pro bar comigo era a mesma pessoa que eu podia contar sobre a minha vida. E não Aí é. posso te dar, tem vários exemplos, assim, de pessoas que eu fiquei super magoada, que eu falava assim, mas por que ela falou assim de mim? Por que ela pensou assim de mim? Ela não é minha amiga, mas ela era minha amiga, desculpa, do rolê. Entende? E naquele momento eu não entendia, eu não entendia. E quando cai essa ficha de que você tem que colocar amigos, os amigos eles têm que estar em lugares certos na sua vida, aí as coisas ficam mais fáceis e você não se cobra tanto, porque tem momentos que eu me cobro, eu falo, cara, eu não tenho amigo. Eu não tenho amigo. Amigo, sabe assim, eu não tenho ninguém que eu possa falar assim, gente, essa pessoa é minha amiga. Eu não tenho. Além de você, tipo, eu não tenho outros amigos. Mas é porque, assim, são pessoas que a gente tem que selecionar, assim. Você tem que realmente sentar, talvez, e escrever. Falar assim, olha, essa pessoa é para isso, essa pessoa é para aquilo. E a gente não aprende isso na nossa vida, né? E aí você tem que passar pelos relacionamentos, aprendendo e apanhando para você entender que não é todo mundo seu amigo. E não é porque a pessoa não se interessa por você ou ela não gosta de você. É porque ela não pode te dar o que você quer, né? Mas A como pessoa... eu falei, tipo, mas aí essa questão que você falou, tipo assim, tem as jarras das pessoas, tipo, cada lugar é uma pessoa, entendeu? Tipo Uhum. assim, eu acho que a gente tem que estar aberto a dar oportunidade para aquela pessoa para crescer a amizade também. Mas também, tipo, entender, ok, que foi o que eu falei, tipo assim, é construção, entendeu? Tipo, as suas ações, tipo, elas falam muito mais do que as suas palavras. Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, é que não é só porque a pessoa me chama de amiga que ela é super minha amiga. Entendeu? Não. Tipo, às vezes a pessoa fala assim, ai, amiga, e ela começa a te chamar de amiga super rápido. E você fala, nossa, essa pessoa é minha amiga. Não, não é. Eu aprendi isso, olha que idiotice, assim. Pessoa mega carente. Essa pessoa fala, ai, você é minha amiga, porque a minha amiga vai. E eu achava que aquela pessoa era minha amiga porque ela me chamava de amiga. E aí eu aprendi que, tipo, você chamar a pessoa de amiga também não significa que você é amiga, entendeu? Então, tipo, é toda uma construção. Mas, por exemplo, eu já tive uma interação de que eu fui. De que eu fui colocada, tipo, numa caixinha. Tipo assim, você é minha amiga pra isso, entendeu? E aí, quando Você eu, já
Você já... Eu já tive isso. Sim. E eu queria, tipo, crescer mais a relação com a pessoa, mas quando eu tentava falar de outros assuntos, a pessoa, tipo, me cortava, entendeu? E sempre voltava pro assunto daquela caixinha que ela me colocou, entendeu? E aí eu falei assim, bom, um pouco difícil, assim, será que a gente não pode explorar um pouco mais essa relação? Eu acabei me afastando depois porque eu vi que, tipo, a pessoa tinha me colocado naquela caixinha, daquele tipo de amigo, entendeu? E aí eu falei, bom, Uhum. mas eu não tô confortável sendo amiga só, assim, sabe? Tipo, então acho que é a questão da abertura, tipo, de você ter o, tipo, o coração aberto para você também conhecer as pessoas, mas você também ter essa consciência da construção, entendeu? Que uma amizade sólida, ela não se constrói, tipo, rápido. Pro outro, é verdade. E às vezes a gente não tá afim de passar pelas dores de um relacionamento, né? A gente só tá afim da parte boa, e não é assim. Mesmo em relacionamento amoroso, você constrói um relacionamento, né? É difícil, leva muito tempo. Às vezes as pessoas passam anos tentando construir um relacionamento com a pessoa que ela tá se relacionando e não consegue, assim. Enfim, o que eu ia te perguntar também é com relação ao... Por exemplo, a gente tem muitos irmãos, né? Muitos irmãos. Eu não vou entrar em questões pessoais, assim, tipo, só opinião. A gente tem muitos irmãos que a gente não conhece e tem alguns que a gente conhece e tal. E assim, qual que é o impacto? Qual que foi o impacto na sua vida de você saber que você tinha pessoas que são seus irmãos, né? Mas não são seus irmãos, porque não são do mesmo núcleo familiar. Tipo, se isso afetou você em alguma coisa. E Eu assim, acho que a gente é obrigado a construir relacionamentos com pessoas que não fazem parte do nosso núcleo familiar. O que você pensa? Mas você considera que esses irmãos fazem parte do nosso núcleo familiar? Não. Sério, sério. Não. Não, não acho que tem obrigação, não. Eu acho que você não vai ter conexão com todas as pessoas da sua família, entendeu? E não é só porque a pessoa é seu irmão que ela vai ser sua amiga. É. Eu acho que o que a relação que nós temos é algo muito único. E É. como eu te falei outra vez, toda vez que eu falo para as pessoas que você é minha melhor amiga, que tipo, nós somos muito próximas, tal, as pessoas ficam assim, nossa, tipo, isso é muito. Também tem pessoas que falam, ai, nossa, nada a ver, ou tem outras pessoas que falam assim, ah, isso é muito raro, mas isso é muito valioso, entendeu? Tipo, que legal que vocês têm isso, porque não é comum, né? Então, Uhum. eu não acho que isso tem a ver só com o fato da gente ser irmã. Também tem, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a. Mas aí tem outra questão também com os nossos irmãos, que eu sinto que. Como fazer? Eu sinto que não faz sentido para eu ter uma relação de irmão se não for para ter como eu tenho com você, entendeu? Então, tipo Sim. assim, eu posso me aproximar dessas pessoas, eu posso ser aberta a conhecer essas pessoas e ter um bom relacionamento com elas, mas a, como, como eu sei, eu também não tenho expectativas de que eu vou ter o mesmo relacionamento com você, porque eu sei que não vai acontecer. Só que existem algumas pessoas que eu sei que elas não estão nem abertas para isso, por mais que elas se mostrem abertas para isso, entendeu? Tipo, eu não vejo sentido também. Tem algumas dessas pessoas que eu vejo sentido é, ter uma proximidade, porque eu entendo toda a história por trás, eu Uhum. entendo o que aconteceu, eu entendo as limitações do relacionamento. Então eu vou falar assim, bom, tipo, vamos supor, pessoa A, eu vou aceitar essa proximidade limitada e eu vou conseguir lidar com isso porque eu entendo o que aconteceu, entendeu? Mas existem outras pessoas que eu não quero, Que não entendeu? existe. E aí que eu não vou querer mesmo. E aí eu também não vou aceitar nenhum tipo de proximidade limitada, porque eu acho que você precisa, em qualquer tipo de proximidade, você precisa ter confiança em quem E a respeito. pessoa é. É. Tipo assim, não é só confiança de, tipo assim, posso contar com essa pessoa, mas saber que essa pessoa, ela tipo assim,
talvez ela não te deseja, ela não te deseja o mal, entendeu? Tipo, ela não tá fingindo ser algo que ela não é pra se aproximar de você. E aí, tipo, você sabe de que eu tô falando agora, né? Sim. E aí, tipo assim, você fingir ser algo que você não é, só pra você manter aquela relação, aí eu não quero. Então aí eu prefiro muito mais um tipo de pessoa que aí você também deve ser o que eu tô falando, que, tipo assim, já deixa claro que não quero essa proximidade demais, mas ela não tá mentindo, entendeu? Ela tá deixando claro que, tipo assim, converso com você, não tenho nada de mal contra você, mas eu não tô disponível para essa super proximidade, não vai rolar. Isso aí eu respeito muito mais do que uma pessoa que, que finge ser alguém que não é para se aproximar de mim. Acho que essa é a diferença. Para fazer, na verdade, assim, eu acho que é mais sobre a pessoa em si do que sobre a gente. Por exemplo, eu acho que a pessoa que tenta se aproximar sendo que ela não é só pelo fato dela querer mostrar pra gente que ela é melhor de certa forma do que a gente, entendeu? Neste caso. E que não tem por que É, sentido, né? Aí você fica assim, cara, como assim? Então não existe esse papel de irmão, né? É muito mais vou mostrar pra essa pessoa que eu sou muito melhor do que ela, do que eu realmente, assim, quero me aproximar porque eu quero ter um relacionamento com ela, entendeu? E aí, é, por exemplo, voltando nessa parte da questão de, tipo, a gente vai respeitar a pessoa que ela se mostra quem ela é, né? Mas eu sempre lutei muito comigo com relação a isso, né? Porque a gente teve um irmão mais velho, né? De certo, a gente teve um vínculo familiar e não familiar da casa, mas a gente sabia quem era cada um, né? Era como se fosse assim, eu tenho um irmão mais velho, um irmão do meio e um irmão mais novo. A gente tinha isso, a gente sabia que a gente tinha isso. E aí quando a pessoa de um deles não querer nenhum tipo de relacionamento com você, mesmo você não tendo feito nada para essa pessoa, é muito difícil, é muito frustrante. Ainda mais eu acho que pra gente, como mulher, aí eu vou falar de mim só, né? Porque eu acho que talvez isso tenha me afetado muito mais, é que assim, como eu posso dizer? Se- é ciência, vamos falar que é ciência. O sexo feminino, pro sexo feminino, é muito importante você ter um modelo masculino, né? Com que você possa acreditar, seguir. E dali as suas forças para poder ser uma pessoa melhor. Como do contrário, assim, é muito importante o homem, o menino, ter um espelho feminino, que no caso pode ser uma mãe ou uma irmã mais velha, ou uma irmã do meio, sei lá, enfim, quem for, ou uma tia, uma avó, que faça com que essa pessoa ela cresça, o menino cresça de uma forma saudável, entendeu? E aí, assim, por exemplo, a gente tinha é que eu não quero falar, não quero, tipo, né? Enfim, a gente tinha uma proximidade, mas essa pessoa sempre fez com que essa proximidade fosse muito longe, assim. E aí, só depois de um tempo, é que eu entendi que, por exemplo, da mesma forma que você se espelhou em mim, em algumas das suas ações, algumas decisões que eu tive na minha vida também foi porque eu gostaria de estar próximo dessa pessoa, entendeu? Porque essa pessoa fazia, por exemplo, a faculdade que eu ia fazer, você entendeu? Mesmo que não era a faculdade que eu queria fazer. Mas eu fiz porque essa pessoa também fazia a faculdade, entendeu? Porque essa pessoa trabalhou num banco. Então, assim, meu sonho era trabalhar num banco porque essa pessoa trabalhou num banco. Não foi por ah, causa. é? Foi, Eu não foi. sabia disso. Então. Então, assim, não faz. Sabe quando assim, você tem uma parte, uma música que a Marília Mendonça fala. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de. É tipo, também acho que isso tem a ver muito com a maturidade, tipo, de você amadurecer e entender as dinâmicas das relações. Tipo assim, eu já tive amizades que só eu era amiga, entendeu? E a É, pessoa não era minha amiga. Por mais que não. ela me dissesse, eu sou sua amiga, ela não era minha amiga. Eu fui entender depois, bom, isso aqui não é amizade. Tipo, Uhum. peraí, o que que tá? Só eu tô me doando? Só eu tô fazendo? Só eu tô criando uma ideia na minha cabeça e eu tô vivendo aquela ideia sem eu saber realmente se a pessoa tá vivendo aquilo também. E acho que essa é a mesma situação que você. Que aí Uhum. depois você foi entender que essa pessoa na qual você se espelhou
Na verdade, Não não, se não importava. tava ali próxima. Não, não. Eu não deveria ter usado ela como um exemplo de algo que eu queria fazer. Eu deveria ter seguido o meu caminho, entendeu? Seria sido mais fácil, porque assim, eu, por exemplo, eu falei pra você esses dias, parecia, quando eu era mais nova, parecia que eu era uma mitomaníaca. Eu inventava, tipo, histórias na minha cabeça de um relacionamento de um irmão mais velho que nunca existiu. E é muito ruim isso, porque você inventa dentro da sua cabeça várias coisas, entendeu? Porque você fala assim, pra eu estar próximo, talvez eu não tenha pensado dessa forma, né? Pra eu estar próximo, eu vou fazer faculdade de administração. Não, não foi essa a questão. Mas, assim, foi no momento que, que eu inventava coisas na minha cabeça de relacionamento com uma pessoa que nunca existiu. Então, por exemplo, eu nunca tive esse tipo de exemplo, ou uma pessoa próxima, que eu pudesse virar e falar assim, eu preciso de uma ajuda, preciso que você me dê um conselho, preciso de alguma coisa. Nunca teve, entendeu? Mas aí Porque quando. a gente não teve isso com os nossos pais, então eu entendo que você colocou essa pessoa nesse lugar de alguém para se É. espelhar. Da mesma forma que eu também não tive isso com os nossos pais, mas eu tinha você, entendeu? Uhum, Então eu tinha alguém para me refugiar, uhum. né? Eu acho que depois, hoje, por exemplo, você é a pessoa que eu tenho esse refúgio. E aí, eu estava lendo sobre constelação familiar, né? E estava falando sobre a construção do relacionamento entre irmãos, né? E aí, assim, os irmãos, eles estão no mesmo patamar, né? Tipo, os pais estão aqui, os avós estão aqui, os irmãos estão aqui. Só que, por exemplo, o irmão mais velho, ele sempre tem ele nasce para ser o provedor do irmão mais novo, entendeu? O irmão mais novo só recebe. Então, eu acho que, por exemplo, o nosso relacionamento foi sempre assim. Eu sempre me coloquei no lugar de provedora. Provedor não quer dizer que eu estava te dando dinheiro, né? Quer dizer que é uma pessoa que toma a frente das situações, resolve situações, mesmo que, assim, as situações que talvez eu tenha resolvido para vocês fossem muito pequenas. Mas a gente sempre tem aquela coisa de ser o protagonista da história do outro. E o outro só recebe. Então, por exemplo, é muito difícil quando você vê que a pessoa que você foi provedor por muito tempo, ela tá indo sozinha. Você entendeu? É muito difícil. Interessante isso. É interessante. Eu tava eu tava vendo no YouTube uma moça falando sobre isso. E aí é muito difícil quando você vê a pessoa indo sozinha, porque parece que, por exemplo, você sempre foi minha filha. Porque as imagens que eu tenho de quando eu era pequena, da primeira vez que eu te vi, eu tenho a nítida imagem, assim, de quando você chegou em casa, de eu pedir pra mamãe pra colocar seu nome de Yasmin, sabe? Então teve todo um desenvolvimento ali. E aí quando você vê que a pessoa já tá mais adulta e assim, cara, ela não é mais aquela criança que você precisa cuidar, é muito difícil. Dando que das últimas vezes que a gente se encontrou, É. as duas vezes, pô, você lembra? Não, Porque eu eu tava. lembro, eu acho que foi um processo para a gente também quebrar esse ciclo. Foi. Eu acho que também foi importante para eu aprender como me posicionar em relação a isso. Falar assim também, ó, peraí, vamos É, conversar que, tipo, agora a gente não tem mais essa dinâmica, tipo, agora eu sou adulta, entendeu? é, Então, e foi para você também foi difícil deixar esse lugar também. Mas é. hoje a gente conseguiu ressignificar isso muito bem, eu acho. Eu também, eu lembro, sabe o que eu lembrei da vez que a gente foi pra Minas e a mamãe falou pra mim assim: você cuida da Yasmin. E aí, ai, que ódio que eu tinha que pentear seu cabelo todos os dias. É verdade, mas eu lembro que a gente foi para Minas sozinha, né? Foi pra Minas sozinha. Existia essa questão que também não é bom porque também te limita muito de você viver a sua vida, né? É. E tipo assim, a gente precisa viver a nossa vida também sem se responsabilizar, tipo, demais, né? De forma não saudável por outra pessoa, né? Lembra no começo que você falou sobre aquela questão de responsabilidade, né? Que você tem sobre o outro? Sim. Conversando com a sua amiga hoje? O que foi mesmo? Que acho que foi no outro vídeo que a gente tava fazendo. Não, eu tinha falado sobre. Não, acho que foi nesse vídeo mesmo. Que Foi? foi uma conversa que eu tive hoje com uma amiga que ela tá numa situação que ela precisa tomar uma decisão, mas sobre algo que ela tá sentindo, mas ela tem medo de como isso vai magoar uma pessoa na vida dela. E aí eu falei pra ela, eu falei para ela, bom, mas
você precisa parar e olhar para esse sentimento, entendeu? Que agora eu tô toda de terapia, né? Aí eu assim, você precisa parar e olhar para esse sentimento, tipo, entender de onde ele tá vindo, porque não adianta você só ignorar e falar assim, ah, eu sou uma otária, eu arranjo problema, eu sou dramática, porque o sentimento ele tá ali, então talvez você precise escutar isso, né? Sem pensar tanto, porque tipo assim, magoar as pessoas, a gente sempre vai magoar de alguma forma. E acho que principalmente quando você vive de uma forma mais autêntica, você tem muito mais chance de magoar as pessoas, entendeu? Verdade. Você fala mais coisas, mas de forma mais direta, que você vai magoar. Tipo assim, eu tenho cuidado com isso porque eu sei que às vezes palavras podem magoar as pessoas, entendeu? Então, por mais que eu sinta que eu tô nessa jornada de viver de forma mais autêntica, eu ainda tomo cuidado com as minhas palavras. Mas tem gente que não vai tomar, entendeu? Mas eu também acho que é uma questão de você olhar para si e entender qual que é o seu sentimento e não pensar só em como você vai magoar os outros, mas também onde você quer se ver no futuro, quem você quer ser, se aquela situação se encaixa na sua vida, entendeu? Eu acredito que tem tudo isso também. Tem dois livros basicamente falam sobre isso, que é Comunicação Não Violenta, que é um livro tipo super best-seller assim, e tem um outro que é do Dave Carnaway, sei lá como é o nome dele, que é Faça Amigos e alguma coisa, não lembro. Eu tenho os dois. E aí, assim, a gente tem que saber como se expressar com as pessoas. E isso é uma coisa que, por exemplo, eu tenho que melhorar um pouco. Eu tenho bastante a melhorar. Eu já melhorei bastante, mas eu ainda preciso melhorar mais. É. Porque coisas que, por exemplo, eu ouço e eu não consigo. Pra mim não dá. Não dá pra eu ouvir. Quer dizer, eu sou obrigada a ouvir e eu tenho que ficar calada. Mas às vezes o jeito que eu vou rebater uma situação é o que pode machucar as pessoas. Eu só que, por exemplo, pra mim não tem isso, sabe? Eu acho que É um processo também, né? Você não precisa conseguir fazer isso de um dia para o outro, né? Que aí a gente liga, vai para a questão das conexões, né? Tipo assim, como a gente se conecta com as pessoas, como que a gente se comunica com as pessoas, entendeu? Isso aí vem com o tempo. Eu também não sou, tipo, por exemplo, muitas vezes as pessoas que me conhecem de primeira, elas acham que eu sou muito boazinha, que eu sou amiga de todo mundo. E eu não sou, sou uma pessoa que, tipo, que eu cuido das minhas palavras, sabe? Pra quando eu falar com a pessoa, para que a minha palavra, tipo, não tire o incentivo dela de alguma forma, entendeu? Que às vezes, sei lá, você tá numa questão. Tipo, você conversa com alguém sobre algo e a pessoa, tipo, tira o incentivo de você. E às vezes, tipo, às vezes um incentivo no momento ia mudar toda a percepção da pessoa, ia motivar a pessoa, entendeu? Então eu tenho cuidado da forma que eu falo com as pessoas, mas isso não significa que eu sou boazinha, ou que eu confio em todo mundo, ou que eu gosto de todo mundo. Eu já escutei isso, porque eu gosto de todo mundo. Eu falei, não, tipo, eu só sou compreensiva, né? Que às vezes a pessoa, por exemplo, no seu caso, tipo assim, às vezes você fala coisa de uma maneira muito grossa, mas às vezes você tá passando por outra coisa na sua vida, entendeu? São outras amarras suas, questões que você ainda tem que largar, que você ainda fala daquele jeito. Por exemplo, então, tipo, eu não sei de onde vem, tipo assim, essa atitude sua nem sempre vem de maldade. Existem pessoas que vêm de maldade. Mas não é de todo mundo que vem de maldade. Eu acho que hoje eu consigo identificar isso, assim, se uma fala má vem de maldade da pessoa, ou dela vem tipo de coisas que a pessoa aprendeu e ela talvez ainda não soltou ou não ressignificou, entendeu? Eu acho que hoje eu consigo identificar isso. é meio que uma falta de conhecimento, né? Eu acho que a maioria das pessoas, elas têm falta de conhecimento, falta de informação. E aí, por isso que elas apenas só jogam as narrativas de outras pessoas na cara de outras, sem buscar a informação correta, entendeu? E para mim, às vezes é um pouco difícil lidar com isso. É bem difícil. E, dando um exemplo de uma pessoa que, enfim, não é minha amiga, mas eu entendo que, por exemplo, para eu conversar com ela, eu tenho que conversar sobre Big Brother e a Fazenda, Instagram e Instagram de fofoca, entendeu? Porque senão a conversa não existe conversa. É incrível. É. Não
Então você tem. E aí muitas vezes eu ficava muito de saco cheio, e ainda fico, de ouvir as coisas. Eu falo, gente, como essa pessoa é burra, como essa pessoa é idiota dentro de mim, né? E às vezes, por exemplo, às vezes ela fala algumas coisas e eu acabo sendo. Aí eu já acabo falando, rebatendo a situação, mas de uma forma um pouco agressiva, porque talvez eu não tenha respeito por ela. Porque essa pessoa só é uma amiga de uns papos que não fazem muita diferença para mim, mas eu sou obrigada a todos os dias estar com a pessoa e ver a pessoa todo dia. Então, a gente acaba tendo que, né, entrar ali e tentar se É, enquadrar no meio da questão. Então, voltando àquela questão de que a gente tem que enquadrar as pessoas em jarras para a gente poder se libertar, porque nem tudo é sério e nem tudo é cômico, né? Então, às é. vezes, por exemplo, eu sou muito mais séria e eu gosto de assuntos sérios, mas eu Mas também tenho que às ser uma vezes tem que saber dosar também. saber dosar. Tipo, eu já tive um relacionamento, por exemplo, que era uma pessoa que só falava de assunto sério o tempo todo. E é Tipo, era chato. só economia e política 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, tipo assim, às vezes eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar, sei lá, sobre a formiga que subiu na parede, tipo, que estranho que isso aconteceu. Mas isso pra pessoa era um assunto, tipo, sem importância, entendeu? E às vezes também cansa você falar só de coisa séria o tempo todo, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. A nossa live, ela vai dar 1 hora já de live. Eu não sei aonde que mostra isso, mas assim, vai dar 1 hora de live, ela vai cair. Tá, então quais são as suas últimas palavras sobre essa live? As minhas últimas palavras é que essa live foi a primeira live. E a gente vai se profissionalizar nisso, porque a gente gosta muito de conversar, né? Não, sim, eu curti. Eu acho que foram assuntos, abordagens importantes, assim, que a gente trouxe, né? A questão da irmandade, da conexão, que às vezes também não é só necessariamente com o irmão, porque não é só você ser irmão que traz Uhum, essa conexão. uhum. É, e a gente falou sobre jornadas, falou sobre desapegar de visões de mundo. A gente falou sobre tudo. É, eu gostei. É difícil, né, você ser desapegado. Eu acho que o que constrói a nossa amizade é que a gente consegue, é, por exemplo, nas suas ideias, nas minhas ideias, a gente consegue criar uma ponte de, como se fala, de esclarecimento entre as duas. A palavra não é É, esclarecimento, é uma ponte de entendimento. Sabe assim? Tipo, você é, tem a sua opinião, eu tenho a minha, e muitas vezes quando você fala alguma coisa pra mim, assim, eu falo, nossa, cara, eu não tinha pensado nisso, realmente, agora faz todo sentido, né? E é que muitas vezes, no geral, as pessoas, irmãs, família, amigos, eles não estão afim de saber, sabe? Eles não estão afim de ouvir, eles já têm lá a teoria deles pronta e não tem a teoria pronta e não tem uma questão assim, eu vou parar para ouvir e fazer e ver o que faz sentido, né? Porque eu acho que, por exemplo, não existe, para mim, por exemplo, não existe direita e esquerda, né? Centro-oeste, noroeste, essas coisas. Existe tipo, pessoas que dialogam, pessoas que se expandem, pessoas que pensam fora da caixinha, que você tem que pensar fora da caixinha, nem tudo é absoluto. Igual esses dias eu estava conversando com uma pessoa que tá no meu trabalho, um cara que eu até gosto dele. E aí ele falou assim, a gente tá falando sobre política. Mas você entende que tem coisas que são lógicas, né? Amar ao próximo, por exemplo, amar ao próximo é uma coisa lógica. Eu falei, depende do ponto de vista. A gente tem que discutir o que é amar o próximo, né? E aí o que faz sentido para você pode fazer sentido para mim, pode não fazer sentido para mim, mas aí eu converso sobre o que não faz sentido para mim e a gente entra no consenso. Que eu acho que isso é muito importante. Mas sim. não, no geral você não consegue ter conexão com pessoas reais porque elas não estão afim de ouvir realmente e ir dentro das dores delas. Porque, óbvio, elas têm esse tipo de opinião porque elas têm dores, né, padrões dentro delas que vêm desde criança. Mas eu acho que a gente foi muito sortuda. A gente é muito sortuda de a gente sempre ter querido fazer coisas diferentes do que o padrão que a gente tem da nossa família inteira, entendeu? A É. gente, a gente quis sair A da gente já caixinha. nasceu com uma visão. Eu acho que isso já estava dentro da gente, entendeu? Eu acho que de alguma forma isso já estava dentro da gente. É tipo, é quem nós somos, entende? Eu acho que isso é Verdade. legal. É. Tá bom. Então, Então entrou uma amiga sua aqui, Catita a Fernandes.
Sérias. Manda um beijo pra Kátia. Tchau, Tatita. Prazer em te conhecer sem te conhecer. Aquela. Então, ó, Tá depois a gente bom. conversa mais sobre mais coisas. Eu vou postar esse vídeo no Instagram. Você Pode vai. postar. Esse aqui eu gostei, eu curti. Aí depois você me ajuda. Tá Vamos bom. escrever. O que Tá. que a gente postou? Escrever lá no negócio, esqueci o nome. A descrição da foto. Isso, na descrição da foto, É nóis. tá? Um Ah, beijo. O prazer é meu. Tchau. Termina aí a live. ai, meu, onde que desliga? Eu não sei, querida. Você que é a pilota aí da live. Tá bom. Tchau. Tchau. Eu posso sair? Será que cai? Hã? Será Pode que sair. cai se eu fechar? Tá.